Vou começar a gravação, espero que vocês estejam ouvindo e vou começar a transmissão. Deixa eu começar aqui a apresentar uma janela. Acho que agora vocês estão vendo. Então, a gente falou um pouco sobre a estrutura atômica, né, como um todo, e agora a gente vai focar um pouco na eletrosfera, né? Porque assim, o núcleo, como eu falei para vocês, ele mexe muito pouco. O núcleo ele é muito suscetível, principalmente à questão da radioatividade. Então, quando você tem bombardeio de partículas alfa, beta, gama, o núcleo pode se dissociar quando a gente tem fusão e fissão nuclear, mas isso está muito ligado à radioatividade, né? Quando a gente fala dos átomos, das ligações químicas, nossa grande vedete, né, nosso protagonista é a eletrosfera. A eletrosfera, ela de fato, é o que faz com que, por mais que ela seja 7.000 vezes o tamanho em raio da distância de Plutão até o Sol, que é uma distância considerável, né? O que mantém os átomos coesos, e aí tem a ver com aquele experimento lá do Rutherford, né? De bombardear a placa de ouro, significa que existe uma atração, uma coesão eletrostática. O que é coesão eletrostática? Ou seja, existe uma atração entre os polos, digamos, positivos e negativos, que existem ali dentro dos átomos, que fazem com que eles mantenham essa coesão. A gente vai falar um pouco sobre nuvem eletrônica. Então, assim, eu vou precisar que vocês também tenham uma imaginação. Eu boto aqui desenhos, tá vendo? Alguns GIFs animados. Tá parecendo o Orkut, né? Quem usa Orkut, às vezes minhas apresentações ficam meio orkuteiras. Mas é porque eu gosto de usar GIF para poder explicar algumas coisas. Deixa eu ver se alguém está falando. Ah, tá, desculpa. Vou deixar aqui meu Telegram. Eu deixei meu Telegram aberto, perdão. E assim, meu Orkut aqui, eu deixo GIF para vocês também saírem um pouco dessa abstração e poderem se focar de fato naquilo que importa. É, Então, quando a gente fala da eletrosfera, uma das coisas mais interessantes, por exemplo, que acontece, eu estou botando essa imagem aí, são os elementos químicos, principalmente dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tem o cobre aí também, né? Tem o estrôncio, não, o cobre também. Que eles têm as chamas coloridas, né? E as chamas são diferentes para cada elemento químico. O do sódio, né? É amarela, que a gente já conhece, vocês provavelmente já tenham visto. A do potássio, né? Que ela é meio avermelhada, não é exatamente vermelho, mas do lítio, que é bem vermelho, carmim. Então, vocês têm alguma explicação por que a cor das chamas dos átomos ela varia? E por que existe essa cor? Uma outra pergunta, o que é cor, né? Podem falar. Não, não ouvi sobre, mas lembro. Mas o quê? Podem falar, gente. Fiquem à vontade aí que vocês estão. Tem que participar também, é importante. O tio já tá meio rouco, vocês falam, não sem falar, ó. Aí que vai embora a minha voz. Perdão. Não querem falar, né? Então vou guardar a pergunta aí que daqui a pouco eu vou responder para vocês. Então, esse experimento de Bunsen, né? Que você consegue descobrir as cores brilhantes, né? São, de fato, é o fogo e essa chama em que incide sobre esses elementos químicos fazem que eles tenham cor. Né? Aqui está o potássio, cobre, sódio, estrôncio, né? Cada um com uma cor específica. E isso é muito maneiro, cara. Eu gostava muito do laboratório, às vezes eu jogava uma pedrinha de sódio para ver o que ia acontecer. Mas o que acontece? O que é a cor, né, que eu estava querendo explicar para vocês? A gente tem o espectro da luz visível, certo? E aí, determinados elementos, eles vão emitir cores dentro desse espectro da luz visível, ou seja, acima do infravermelho e abaixo do ultravioleta, né? E dentro desse espectro, a gente consegue saber que a gente vai ter a emissão de quê? De fótons, né?
e esses fótons vão estar dentro de uma vibração, ou seja, de uma frequência que é muito específica e particular para a luz do visível. Pode ser que a gente tenha até fótons que estejam vibrando em outras frequências, mas a frequência mais importante aqui é a frequência da luz visível, né? O do sódio, por exemplo, vai estar muito forte no amarelo, né? A do cálcio aqui está bem mais distribuída, pode ser uma chama incolor, mas de fato a gente vai ter cor e isso tem a ver com a movimentação dos elétrons, tá? E aí quando se aprofunda no modelo de Bohr, eu vou explicar para vocês por que existe essa cor e eu vou trazer umas questões do Enem, que foi inclusive do Enem que eu fiz, e eu errei a questão, por incrível que pareça. Os elétrons eles vão descrever órbitas circulares ao redor do núcleo, né? E cada uma dessas órbitas tem uma energia, que é uma órbita estacionária, ou seja, vocês têm lá o elétron orbitando, que são elétrons diferentes, vocês vão ver isso hoje. Esses elétrons, cada elétron, ele vai ter uma característica muito particular, tá? De onde eles estão orbitando, e como se eles tivessem um endereço, e eles são muito especiais porque cada um vai ter uma particularidade. Estou falando os elétrons dentro de uma eletrosfera de um mesmo átomo. E os que estão mais afastados do núcleo eles apresentam maior quantidade de energia. Por quê? Porque os que estão mais perto, você exige menos energia para manter eles perto. Então é mais fácil, porque eles estão muito próximos. Já os mais distantes, eles têm uma carga energética muito grande. Ou seja, eles são muito agitados. Eles são muito agitados, eles têm até uma chance maior de se perder. E aí, essa explicação em relação à luz, né? Quando o elétron ele absorve certa quantidade de energia, no caso a energia calorífica, ele salta para uma órbita mais energética, ou seja, ele pula para uma outra camada da eletrosfera, e quando ele retorna, porque ele sai desse estado de excitação, ele libera a mesma quantidade de energia, mas na forma de onda eletromagnética, que são os fótons que tem, no caso, luz. Né? E aí vão estar dentro do espectro da luz visível. Pode ser luz branca também, mas os próprios metais lá, os neônio, xeônio, o argônio, que também tem cores, a gente também provoca pequenas descargas elétricas que são causadas pela corrente elétrica e fazem com que aqueles painéis tenham cores tão bonitas. Né? E essas camadas que eu falo para vocês, existem 7 camadas na eletrosfera, que é a K, L, M, N, O, P e Q. Então ele é como se fosse uma cebola mesmo. Eu tenho um núcleo e várias camadas dentro da eletrosfera com quantidades crescentes de energia dentro dessa eletrosfera. Né? Todas essas criancinhas. Né? Mas elas querendo, indo na direção do núcleo, né? Tendo uma atração, são os nossos elétrons. Essa foi uma questão do Enem, olha só que interessante. Ela fala o seguinte, um teste laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, que é aquele foguinho que sai lá, que vocês viram nos slides anteriores. E aí, quando você pode observar uma cor da luz emitida. E a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ocorrerá. Eu errei essa questão, tá? Eu botei a letra E. Ele fala assim, ó, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Na verdade, esse é o primeiro passo. Mas o passo que gera a luz é essa transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica, que é isso que faz com que seja liberada uma quantidade de energia na forma de fótons e tenha cor. As outras três eu vou desconsiderar. Mas isso acontece, por exemplo, eu gosto, às vezes eu estou cozinhando e tal, e você está fazendo lá o arroz e derrama a água do arroz que está com sal no próprio fogão. Qual é a cor? A cor do fogão geralmente é azul, e quando a gente libera essa cor, ela fica amarela. Né? Então isso é importante vocês perceberem que isso é causado por quem? Pelo sódio. O sódio que provoca essa luz amarela da água que foi derramada no próprio fogão. E isso é bem interessante. Né? É uma curiosidade, mas isso também já foi tema de prova, por exemplo, na UERJ, no próprio Enem, acho que já caiu. E aí, assim, como eu falei, a gente tem a nossa cebolinha aí, ó, e como eu falei, a energia vai ser crescente, ou seja, aumenta. E aí a gente tem os níveis K, L, M, N, né? E cada um vai ter um número. Um, dois, três, quatro, e a partir daí a gente consegue identificar os elétrons, né? Porque o elétron que está na camada mais interna, ele vai ter um nível de energia um pouco menor, o que está na camada mais externa maior, e assim vai. E dentro das camadas a gente também vai ter elétrons com perfis diferentes. A gente vai falar sobre eles também. Né?
Então aqui está a gente está aqui desdobrando nossas camadas eletrônicas, está bem bonitinho. Eu acho que isso aí é o cálcio, né? É o cálcio mais ou menos. Obviamente a gente tem uma licença poética aí para poder representar a eletrosfera mais perto do núcleo do que se imagina, mas é uma forma da gente modelar essa realidade que a gente está falando de modelos atômicos, né? E aí o Linus Pauling, ele percebeu, como eu falei para vocês, que esses elétrons, esses dois que estão aqui, esses 8 que estão aqui na azul, né? Os, acho que 18 que estão aqui na verde, né? Acho que também são 18 ou 32 na amarela, acho que são 18. Eles, dentro da mesma camada, eles vão ter níveis energéticos diferentes. Por quê? Você separa por nível e percebe que em cada nível eu tenho tipos específicos que a gente vai chamar de orbitais, né? Sendo que pela regra esses elementos eles vão ter uma ordem crescente de energia, só que ela não vai ser por camadas, ela não vai seguir uma reta horizontal, ela vai seguir uma reta diagonal que vai sempre passando por cada um dos orbitais. Eu vou falar o que é orbital lá na frente, mas a ideia aqui do orbital é simplesmente que são grupamentos de elétrons que vão estar andando em pares, tá? Com níveis energéticos também diferentes e crescentes, tá? Então a gente vai ter grupos de elétrons que têm capacidades específicas de elétrons, mas eles vão estar andando de pares em pares quando for possível. E aí o Linus Pauling fez essa ordem crescente, vocês não precisam gravar isso, geralmente nas provas isso aparece. E os subníveis, que são os orbitais, eles vão estar entre S, que só cabe o número máximo de elétrons de 2, o P, 6, o D, o 10 e o F, 14. Aqui são subníveis. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, cada subnível ele vai ter sempre um par de elétrons, tá? Proporcionalmente. Então, por exemplo, quando eu tenho S, se eu tenho um par, então ele só vai ter um subnível com um orbital. O P, ele vai ter 3 orbitais, porque ele tem 3 pares de elétrons, dá para dar 6. Aqui 5 para o nível subnível D, e eu vou ter 7 para o subnível F. Então, assim, e sendo que a ordem crescente de energia também vai ser do S até o F. O F vai ser maior, sendo que isso também está relacionado à representação na tabela periódica que eu vou mostrar depois para vocês. Então, como é que eu faço, por exemplo, a distribuição eletrônica? Eu pego o elemento e vejo qual é o número atômico dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui já alguma coisa. Então, vou botar aqui, ó, periódico dynamic. Aqui, essa apertei. Então eu pego aqui, por exemplo, o hidrogênio, né? Ele só tem um elétron, né? Um próton. Reparem que as camadas elas vão ser exatamente cada um dos períodos. A gente vai falar sobre tabela periódica, mas vocês percebam que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não é por acaso. As 7 linhas, cada uma vai estar representando uma camada. Sendo que eu falei para vocês, a primeira camada ela só tem 2 elétrons. Só tem um orbital S. Né? E aí como é que eu faço a distribuição eletrônica? Eu vou pegar aqui o hidrogênio, que é um, e aí eu vou distribuir quantos elétrons eu vou ter dentro desse orbital. Então vai ser nesse subnível, né? 1s1. Então eu vou ter no nível 1 uma camada K, né? Que é a primeira camada, um elétron, tá? Como é que eu vou distribuir no magnésio? Aí eu vou voltar lá no Linus Pauling, que é 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, e assim sucessivamente, para dar conta dessa ordem aqui, tá? E aí eu já consigo saber, obviamente isso aqui é decoreba, isso vem na prova, vocês precisam entender como é que se faz o preenchimento. Ou seja, eu vou primeiro 1s2, né, o magnésio ele é 12, então eu tenho que distribuir 12, então eu distribuo aqui 1s2 menos 2 para 12, falta 10. Então eu vou distribuir aqui 10. 2s2, aí parto para o 2p6. Então 10 para 2, 8. 10 para 6, 4. Né? Ou 6 para 10, 4. E aí, eu ainda
desculpa, 2 para 12 menos 2, 10, né? 2 para 10 é 8, e 8 e 6 para 8 vai dar 2. Então sobra mais 2 para ir para a próxima camada, próximo nível, né? E aí no próximo nível eu vou colocar 2 e aqui ficou completinho, porque o orbital ele está exatamente com o mesmo número de elétrons. E aí ele sempre vai dizer o seguinte, que o subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo, tá? Então a gente pode chegar aqui, no caso do SC21, a gente vai ter uma distribuição que vai ser mais ou menos assim. Ó. Deixa eu fazer um Jamboard aqui para vocês. Obviamente, as primeiras camadas eu já estou acostumado, então vou fazendo aqui de cabeça só para mostrar para vocês. Então eu tenho que distribuir 21, certo? Eu quero que vocês participem agora comigo, né? O primeiro é um S2, certo? Então eu tenho que distribuir aqui ó, o SR21, ok? Eu não vou botar sobre a escrita não, porque eu não consigo aqui. Mas aí a distribuição vai ficar como? Eu vou primeiro botar um S2. Aí, para 21 faltam 19. Então vou lá. 2S2, 2P6. Então, 19 menos 8, agora eu tenho 11. 3S2, agora eu tenho 9. 3P6, agora eu tenho 3. Se não me falha a memória, eu acho que agora a gente vai para o. Ah, não lembro. 4S2, 3D10. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P6 a gente vai para o Professor, 4S2. você está escrevendo? Vocês não estão vendo? Não. Pô, gente, desculpa. Essa. Ah, tá. Tá aparecendo o slide para vocês, né? Tá, tudo bem. Vou voltar aqui, perdão. Tá. Eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela toda para vocês. Acho que eu dei mole. Vocês estão vendo agora meu Jamboard? Sim. Sim, sim. Ah, tá bom. Então vamos lá, vou começar de novo. Vou pro 1S2. Ó, eu tenho que distribuir 21. Então vou primeiro 1S2. 21 menos 2, 19. Então agora tem 19. 2S2. Estou seguindo aquela decoreba lá. Então 19 menos 2. Para cada S2 aqui são dois pares é um par de elétrons. Né? Então tirei 21 menos 2, 19. 21, 19 menos 2, 17. Aí vou 2P6. Então tirei 4, 21 menos 2, 19, 19 menos 2, 17, 17 menos 6, vou para 11. Né? Aí tem 11 ainda para distribuir. Então, vou para o 3S2, e aí passei até 9, e vou para o 3P6. Então, passei até 3. Pulei para o próximo, 4S2. Né? Então, agora eu cheguei de 3 para 2, para 1. Né? 3 menos 2, 1. E aí eu vou preencher o 3T1. O estronço, então, o orbital mais energético dele é o 3D1, que não necessariamente está na última camada, porque o orbital, o subnível S, ele está numa camada mais externa, mas ele tem um nível energético menor. O que isso significa? Que sempre quando eu vou excitar algum elemento, mas a regra continua, esse elemento ele vai estar dentro de um orbital, de um subnível, e ele salta desse subnível. Então, por exemplo, estou aqui no 3D1, se eu salto para o outro subnível, eu estou saltando do 3D para o 4P. Né? Claro que eu mudei de camada, mas a questão aqui, mais importante, é vocês entenderem que o salto foi de energia. Tá? E agora eu estou começando a localizar todos os elétrons que compõem aquele elemento. Ok? Então, passando aqui dentro da distribuição eletrônica, deu para entender aí, gente? Deu sim. Tá, beleza.
A conclusão que a gente tira é que o subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo pela questão mesmo da distribuição eletrônica, que ela segue uma regra um pouco diferenciada. E aí a gente tem uma questão aqui, ó. Considere a seguinte informação. Quando o átomo se transforma em um íon, a variação do número de elétrons, ganho ou perda, ocorre sempre na camada de nível mais externo, chamada camada de valência. Com base nessa informação, faça a distribuição eletrônica do Fe2+. Aqui eu estou mostrando a solução. Ó, ganho ou perda ocorre sempre na camada mais externa, chamada camada de valência. Então, o que, que a gente tem que fazer? No caso do ferro, o ferro ele é 26, certo? Então, vai continuar igual ao dos trons, né? Tem alguns autores que representam até assim, ó. Vamos dizer, eu tenho ferro, né? O ferro é 26, ok? Então, ele é maior do que o estrôncio. Então, eu posso dizer que o ferro, a representatividade dele vai ser assim, ó. SR21, certo? Ou SR21, e aí eu posso botar aqui 3D, eu boto só o subnível dele, né? Como ele aqui tá ligado diretamente a 3D1 e o D cabe 10, então eu posso dizer que o ferro ele vai ser igual ao estrôncio 21, mas sendo que na última camada dele vai ser 3D6. Ou seja, eu recuperei aqui 6 elétrons para a última camada energética dele. Mas a camada dele de valência, e aí a gente chama isso aqui de ordem geométrica, ela tem que ser posta afora desse rearranjada para ser retirada geralmente a mais externa, digamos assim. Né? E aí a mais externa, quando ele perde 2 elétrons, quem vai sair é a 4s, vai perder 2 elétrons. Então a configuração do ferro 2+, vai ser igual a do estrôncio. Não, aliás, não vai ser mais igual a do estrôncio. Ele vai ficar 1s2, 2s2, 3s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí o 4s2 saiu, mas ele continua com a 3d6. Tá? E esse aqui, então, ele perdeu 2 elétrons, então ele passa a ser mais 2, como vocês já viram na aula passada. Tá? Então, foi o que eu mostrei para vocês sobre a distribuição eletrônica do ferro. Aqui está a nossa resposta. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3d6. Ou seja, só ficamos com a camada mais externa e a 4s2 ela foi perdida porque ele perdeu 2 elétrons. Tá bom? E aí, quando a gente chega aí nessa parte, a gente passa a entender o modelo quântico. Por quê? O modelo quântico ele vai falar sobre qual é, a partir de um determinado número, de um valor, onde que esse elétron está localizado dentro da eletrosfera. Na maioria das vezes, a identificação vai ser feita em cima do elétron de maior energia ou no elétron mais externo, tá? Para você tentar identificar qual é qual. Ok? Mas o que, que esse número quântico diz? Ele trabalha com 4 dimensões. Para identificar o endereço do elétron, eu vou ter que saber qual é a camada que ele está, eu tenho que saber em qual subnível que ele está, e dentro desse subnível eu tenho que saber em qual orbital que ele está, que é a trajetória que ele faz, e eu tenho que saber qual é o spin. Eu vou mostrar isso para vocês, o que é o spin. Então a gente vai agora começar a alocar o elétron dentro de umas camadas mais profundas, dentro do elemento. A primeira coisa, quando a gente fala de elétron dentro do orbital, né, que tem a ver com órbita, ou seja, trajetória, ele fica dançando em par com outro elétron, um gira para um lado, outro gira para o outro. Sendo que o Heisenberg ele determinou uma coisa chamada princípio da incerteza. Esse princípio da incerteza significa que, eu não sei se está aqui, sim, é impossível precisar ao mesmo tempo e a velocidade, ao mesmo tempo, a velocidade e posição do elétron. Ou seja, se você consegue determinar a posição, quanto mais precisão você tiver para determinar a posição do elétron, menor você vai ter precisão para determinar a velocidade. Ou seja, especificamente, a gente vê um objeto em movimento, certo? Quando a gente vê aquele objeto em movimento e tenta tirar foto, o que acontece com aquela foto? Ou ele vai estar
por exemplo, igual um carro de Fórmula 1, que eu vou mostrar para vocês mais um GIF, você vai ter uma foto ou ela é embaralhada, ou o item vai estar parado. Ou seja, a foto ela congela o item no tempo, faz com que as coisas fiquem paradas. E daí eu não consigo, olhando a foto de um objeto, determinar, por exemplo, a velocidade dele. E ao mesmo tempo, aí você fala, ah não, Thiago, tenta acompanhar com essa câmera, beleza? Eu consigo. Mas se eu conseguir, se eu girar tão rápido quanto ele, eu não consigo acompanhar qual é a velocidade, porque a velocidade é algo relativo. Pô, qual é a posição? Porque a posição também vai ser algo relativo. E minha câmera vai estar girando junto com o giro do próprio elétron. Então fica muito difícil, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que está muito relacionado à teoria do caos também, a teoria quântica está muito relacionada à teoria do caos, né? Que é você ou determina a velocidade ou determina a posição. A voz está falhando bastante. Né? E eu gosto desse desenho aqui, que mais tem a ver com a Fórmula 1, né? Quando a gente vê o carro, né? O carro de Fórmula 1, às vezes o carro de Fórmula 1, ele só para identificar qual é o tipo de pneu, às vezes eles marcam só um pontinho branco, um pontinho verde, um pontinho vermelho. Quando o carro começa a andar, o que, que vai acontecer? Ele começa a ficar riscado ali o tamanho e a velocidade do carro. Então isso tem a ver com o princípio da incerteza, né? A gente vê, a nossos olhos, eles vão ver coisas muito rápidas e aí a gente não consegue é, olhar aquilo ali quadro a quadro, tá? Eu acho que a nossa visão, se não me falha a memória, acho que ela no máximo é 80 FPS. Quem joga aí sabe o que é FPS, né? São frames per second. Eu não lembro qual é o FPS. Agora vou até quantos FPS, eu posso estar falando merda, mas eu sei que tem uma limitação. FPS tem a visão. Ó, viajei, né? É bem mais de 200 quadros por segundo. Eu falei 80, mas é 200. Mas assim, ainda, se a gente for pensar nos jogos de hoje, né? Os maiores de resolução são 120, enfim, talvez tenha um pouco mais. Mas de fato, a gente não consegue enxergar quando a gente está vendo alguns elementos em movimento, conseguir precisar. E mesmo os instrumentos de precisão também não conseguem ter esse cálculo. Mas aí, por que eu dei essa volta toda para falar do princípio da incerteza? Quando a gente fala do orbital, dentro desse princípio da incerteza, os orbitais eles vão dizer o seguinte: o orbital ele é o espaço físico em que há maior probabilidade de você achar o elétron naquele espaço. Então, essa dança dos elétrons entre eles, dentro do orbital, vai tá sendo determinada por uma dança. E aí você tem como, ao invés de, como a gente viu a questão lá da roda do carro, ao invés de você dizer, ah, o elétron está aqui, você diz assim, não, nesse espaço aqui vai estar desenhado o elétron, eu sei que ele provavelmente aqui nesse espaço, ou seja, existe uma probabilidade do elétron estar dentro desse espaço. E aí, quando a gente vai para esse espaço, o desenho ele ganha alguns contornos, como por exemplo, o orbital S, os elétrons vão estar andando em círculos, na verdade, um formato esférico, né? Já no orbital P, que é esse aqui que está à direita, eles já vão ter uma aparência de um bastão. O orbital dele já é um pouco mais complexo, ele já faz uma dança, faz algumas curvaturas, que a gente não consegue nem se apropriar em relação a um objeto geométrico. E o orbital F, então, que é esse aqui, ele já vai ser um pouco mais zoado, né? Mas vocês reparem que a lógica é mantida, ou seja, eu tenho para cada orbital eu vou ter dois pares de elétrons. Isso é inexorável, não tem como mudar. Então eu tenho um subnível S, um orbital, subnível P, três orbitais, e cada um em um plano, num eixo. No orbital, no subnível D, eu vou ter cinco orbitais, e no subnível F, vou ter sete orbitais, e cada um com trajetórias diferentes e com energias diferentes. Você imaginem, para ficar transitando em níveis de energia muito alto, ele também tem que ter uma trajetória muito translocada, né? Então, essa órbita aqui realmente é muito difícil e o nível de energia vai ser maior. Isso vai determinar também a posição dos elementos na tabela periódica. Os números quânticos, eles acabam sendo os códigos matemáticos associados à energia do elétron. Mas, de qualquer maneira, assim, eu sempre falo que o número quântico, quando eu dou um número quântico, eu estou tentando posicionar, ou seja, achar a posição desse elétron, tá? Ou, a partir do elétron, saber qual é o número quântico dele.
É como se fosse o CEP. CEP não, mas é o endereço mesmo. Rua, apartamento, prédio, sabe? Ou talvez é, bairro, mas de fato é a partir dos números quânticos que a gente vai ter como descobrir a posição daquele elétron. E aí a gente vai ter o principal, o secundário, é, o magnético e o spin. Se não me falha a memória, sempre é o principal, o secundário, o magnético e o spin. Tá? O principal diz a camada, o secundário diz o subnível, o magnético diz em qual orbital e o spin, obviamente, ele vai dizer para qual direção que ele está rodando. Então, o principal ele indica a camada do elétron, então ele vai de 1 até 7. Tá? Então, como eu falei, tem 7 camadas, então a gente vai ter 7 posições. O secundário ele vai dizer o subnível do elétron, ele é representado como L. Então, o subnível aí, tomem cuidado que o S ele vai começar por 0. Então, S é 0, P1, D2, F3. O magnético ele vai indicar o orbital que se encontra o elétron. Aí já o 0 vai estar no meio. Então, fica fácil de vocês identificarem. E aí, os orbitais, os subníveis com os orbitais, agora já está sendo representado por esses quadradinhos. Eu acho que é uma representação a mais adequada. Tá? E eu vou mostrar como que isso acontece na prática. Para vocês entenderem como que esses orbitais são preenchidos. E aí eu tenho zero, quem está mais à direita é positivo, quem está mais à esquerda é negativo. Então, eu já consigo, a partir de qualquer elemento, descobrir onde ele está, o seu elétron. O seu elétron mais externo ou mais energético. E o spin, aqui eu já falei do orbital, o spin está relacionado à rotação dos elétrons. Sempre vai ter, como eles andam em pares, para você manter um certo equilíbrio na rotação entre eles, eles vão ter que ter um girando no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Convencionou-se que um vai ter um spin mais um meio, que está no sentido horário, e um anti-horário no sentido para baixo. E vai ser menos um meio. Tá? Esse é o número que eles chamam para o spin. Tá? Isso também está relacionado lá, que eu falei para vocês, os elementos subatômicos, tipo bósons e tal, isso tem alguma influência. Mas nesse caso aqui nosso particular, quando eu tenho um orbital eu posso ter o elétron para cima ou para baixo, isso é convenção, tá, gente? Esquerda ou direita, para cima ou para baixo. Se você colocar para baixo e depois para cima, não tem problema. Se botar para cima e depois para baixo, não tem problema. O importante é vocês entenderem o conceito. Qual é o conceito? Quando eu tenho dois elétrons no orbital, eu vou ter um para cima e outro para baixo. Não existe. Não, mentira. Não, vai existir. Principalmente quando a gente tem propriedades magnéticas. As propriedades magnéticas é quando você faz algum tipo de indução e você alinha os spins para que eles fiquem na mesma direção. Tá? Isso pode acontecer nos elementos que têm propriedades magnéticas. Mas a grande maioria, eu não posso falar que não existe, por isso que eu quase quebrei a cara aqui, mas os elementos eles vão ter um spin para cima, dentro de uma orbital, e um spin para baixo. Tá? Ou spin no sentido horário ou no sentido anti-horário. Sendo que isso é convenção, tá, gente? Mas o que se sabe é que os elétrons, quando eles estão dançando, dançando, eu já estou usando até, estou tentando ser poético aqui, usando a alegoria, que o elemento, quando ele está, o elétron, quando ele está dentro do orbital e está pareado com outro, eles estão dançando, né? Numa dança que é sincronizada, em que enquanto um está rodando para o lado e o outro está rodando para o outro. Talvez se fosse uma dança dos famosos, eles perderiam um ponto, mas aqui eles estão super bem e super consolidados na natureza. E essa é a nossa realidade. Ô, Bruna, aquela dieta de. Isso. É isso mesmo, Bruna. Desculpa, eu não tinha visto sua mensagem aqui. Sim, é o diagrama de Pauli, o diagrama de Linus-Pauling, que é o de ordem crescente de energia dos orbitais. Eu não sei se você já tinha perguntado, eu respondi, mas respondo novamente. E obrigado. Quem foi que respondeu? Giovana, obrigado pela resposta, viu? E aí é o que eu falei, ó, o princípio da exclusão de Pauli é que no orbital existem no máximo dois elétrons e com spins opostos. E também temos a regra de Rand. Os orbitais de um mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha o maior número de possível de elétrons isolados ou desemparelhados. Como é que funciona isso? Quando a gente for distribuir os elementos em orbitais, por exemplo, no caso do 7N aqui, do N7, ele vai estar 1s2 sobrou 5, 2s2 sobrou 3. 2p3, os orbitais vão ser preenchidos primeiro o menos 1, o 0 e o mais 1, que são os magnéticos.
tá? Por isso que eles são chamados de magnéticos, porque quando você tem algum tipo de indução magnética, é o único jeito de você conseguir emparelhar os spins no mesmo sentido, e isso que dá a propriedade magnética, tá? É, o oxigênio, que ele já é 8, então você vai ter um S2 do S2 normal. Quando você extrapola a quantidade de orbitais que já estão preenchidos, você volta para o primeiro e coloca para baixo. Aí eu falo para você, agora, se eu perguntar qual é o elétron mais energético, é esse aqui que está em vermelho. Quais são os números quânticos dele? Ó, já estou dizendo aqui, já estou dando a cola. O principal é 2, porque está na segunda camada. O subnível aqui é P, então ele é 1, porque o S começa com 0. O magnético vai ser menos 1, porque ele está deslocado um lado à esquerda do 0. E o spin, como está para baixo, vai ser mais um meio. Tá vendo aqui, ó, por exemplo, no livro, é, quem está para cima é menos e quem está para baixo é mais. Eu já vi livros que estão ao contrário. Isso é convenção, tá, gente? Mas aí no enunciado eles vão explicar quem é o mais, quem é o menos. Ó, eu vou falar assim, considere que o spin para baixo é menos. Enfim, isso é o mais importante de vocês entenderem. Tá? Dúvidas até aqui, gente? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Aproveitem que agora é claro que eu vou botar material aí para jogo. Eu quero que vocês tirem suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas da aula passada, também podem tirar. Eu nunca vou aula online, eu acho cansativo. Eu nunca vou me estender uma hora, porque eu acho que é muito desgastante, tanto para quem dá aula quanto para quem recebe. Mas eu quero que vocês, se vocês quiserem discutir alguma coisa, tirar uma dúvida, eu geralmente vou dar uma aula de 35, 40 minutos. Geralmente vai ser meu hábito e eu estou postando também tudo no YouTube. De boa por enquanto, William? Boa, boa. Bom, então, gente, como ninguém tem dúvida, vou parar a gravação.